Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso quadro Direto ao Ponto, aqui no nosso canal Fez Espírito. Caros amigos, uma amiga nossa nos propôs o seguinte tema para ser aqui esclarecido. Os espíritos fazem sexo no plano espiritual entre si? Há reencarnações no plano espiritual? Perceba que uma pergunta está ligada à outra. Se porventura os espíritos fazem sexo entre si, no plano espiritual, nas colônias espirituais, um dos fundamentos do sexo nós sabemos que é para a procriação. Então, se eles fazem sexo entre si no plano espiritual, logo haveria uma gravidez, uma gestação, e dessa gestação, consequentemente, naturalmente, surgiria um novo ser, né? Aí, eu achei a pergunta muito interessante. E nós fomos estudar, buscar rever alguns conceitos já tão bem, que foram bem tratados, que já estão bem desenvolvidos dentro da codificação. E achamos a pergunta muito oportuna, realmente, porque alguns espíritas e simpáticos da doutrina espírita, e talvez espiritualista, queira também tirar essa prova do ir, né? Tirar essa prova dos 9. Então resolvemos colocar os devidos pingos nos is, né? Vamos lá, vamos para o início de tudo. O Livro dos Espíritos. Na questão de número 80, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Ele formulou a seguinte pergunta aos espíritos. A criação dos espíritos é permanente ou se deu na origem dos tempos? A criação dos espíritos é permanente, ou seja, Deus continua criando, ou Deus criou um conjunto bem grande, né? Bem numeroso de espíritos lá no início, e são esses espíritos que estão sucessivamente reencarnando e progredindo, evoluindo. Basicamente foi isso que Kardec quis saber. E esses responderam para Kardec o seguinte: é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Aí, Kardec vai além. Na questão 81, ele formulou a seguinte pergunta: os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Ou seja, como é que eles surgem? Espontaneamente? Ou os espíritos fariam sexo entre si ao ponto de surgir um terceiro? Se assim fosse, e se assim é, aí sim, há reencarnação no plano espiritual. Mas vamos ver a resposta que os espíritos deram a Kardec. Deus os cria, como todas suas criaturas, pela sua vontade, mas repito, ainda uma vez, a origem deles é mistério. A conclusão que nós chegamos, que os espíritos não procedem uns dos outros. Quem os cria é Deus. Agora, como se dá essa criação, ainda para nós é um mistério. Ainda nos falta um sexto sentido, né? Pois bem, vamos ainda no Livro dos Espíritos para a questão de número 200. Lá, Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: tem sexo no plural, os espíritos? Eis a resposta: não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Que organização é essa? Física. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Percebe? Não há entre os espíritos
um sexo carnal, né, como há nos planetas ou nos mundos materiais. Os espíritos, na erraticidade, no plano espiritual, no plano astral, no mundo espiritual, no plano extrafísico, na verdade, eles não fazem sexo. O que há entre eles é uma afinidade, podemos dizer também energética, de concordância, de sentimento, né? Um bem-querer, uma afinidade. Este processo, lá no plano espiritual, como tudo no plano espiritual é mais real, é mais intenso, seria tal como correspondente, tal como o sexo entre os espíritos. Mas não tem absolutamente nada de carnal, tal como acontece aqui no nosso planeta, por exemplo, ok? Mas vamos mais além. O Céu e o Inferno, na sua segunda parte, o livro na sua segunda parte, ele traz inúmeras mensagens, psicografias no caso, né, de diferentes espíritos em diferentes estados. E dentre elas, lá está contido uma mensagem do espírito Samson ou Sanso. Eu não sei como o correto da pronúncia, porque é um sobrenome francês, é um nome francês, desculpa. E ele é invocado, né, na Sociedade Espírita de Paris, sociedade esta que, quando encarnado, ele fez parte. O seu desencarne foi muito sofrível por conta da sua enfermidade, mas com poucos dias de desencarnado, ele é invocado e lá ele dá várias mensagens. Nessas mensagens ele diz como ele se encontra no plano espiritual e esclarece também algumas dúvidas que os médios tinham acerca tanto do plano espiritual quanto da sua atual situação. E é perguntado a ele o seguinte: poucos dias ele estava encarnado. E como encarnado, ele era homem, né? Sua personalidade era masculina. Então, é perguntado a ele: pronto, e agora? Você chegou aí. Você está no plano espiritual. Como você se sente? Mais homem, visto que os espíritos não têm sexo? Como? Com a personalidade mais masculina, mais feminina? Enfim. Aí ele responde o seguinte: não temos de possuir natureza masculina ou feminina. Os espíritos não se reproduzem. Olha lá, tudo aquilo que nós vimos na questão 80 e 81 do Livro dos Espíritos, com o complemento da questão de número 200. Né? Lembrando que o Livro dos Espíritos é de 1857. O Céu e o Inferno é de 1865. Tá bom? Aí ele continua: Deus o criou pela sua vontade, e se nos seus maravilhosos desígnios quis que os espíritos se reencarnem na Terra, deve de acrescentar para isso a reprodução das espécies por meio das condições próprias do macho e da fêmea. Aí ele reafirma: os espíritos não podem ter sexo, tais como nós aqui temos, lá eles não têm. Testemunho de um membro, quando encarnado da sociedade espírita, recém-desencarnado, né? Foi invocado e está lá contando como ele lá está, como ele chegou, e nos trouxe esses complementos que em nada, absolutamente nada, são antagônicos ao conhecimento espírita da época quanto a essa questão. Que questão? Primeiro, que os espíritos não se reproduziam, que quem os criava era Deus e eles não tinham sexo. Veja, todas essas informações encontram-se
inseridas na codificação espírita. Tudo bem, codificação espírita, ela não é a conclusão da doutrina, de maneira nenhuma, mas ela é a base. E como base, ela nos traz toda uma segurança. Se, porventura, o médium escreve qualquer obra através da psicografia, ele tem que levar em conta, se ele é um médium espírita, logicamente, todo o conhecimento da doutrina, para não cometer nenhum deslize, para não cometer nenhum equívoco, né? Como este, por exemplo. Há um médium que levou em consideração apenas uma opinião de um espírito, lançou uma obra, saiu fazendo palestra, defendendo a existência das reencarnações no plano espiritual. Este médium, esta obra, à época, foi bastante contestada pelos espíritos, esclarecido com muita propriedade. E nós aqui estamos fazendo também a nossa parte. Como podemos acreditar que algo que está surgindo de novo é de fato a verdade? Ou é de fato um fato? Quando tem lógica, quando na codificação não existe absolutamente nenhuma oposição àquela ideia, e quando outros espíritos, quanto mais espíritos, falarem sobre aquela questão que é novidade, por diferentes médios, aí a gente começa a analisar e, quiçá, dar crédito. Fora isto, fica impossível acreditar, né? Mas sigamos. Ainda invocando a codificação, na Revista Espírita de janeiro de 1866, naquele artigo que vai tratar da alma da mulher, dentre muitas explicações, nós retiramos um trechinho, que é o seguinte, que nos serve de complemento a tudo isto que nós já vimos. Espíritos não têm sexo. As afeições que os unem nada têm de carnal. E por isso mesmo são mais duráveis, porque são fundadas numa simpatia real e não são subordinadas às vicissitudes da matéria. Os órgãos sexuais só existem no organismo. Eles são necessários à reprodução dos seres materiais. Mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo espiritual. Nós podíamos encerrarmos o nosso quadro de hoje acerca se os espíritos fazem sexo entre si e se existe reencarnação no plano espiritual, com tudo isso que nós extrairmos da codificação espírita. Existe um livro da doutora Marlene Nobre, de título Nossa Vida no Além. Neste livro, a doutora Marlene Nobre, ela meio que trouxe, ela fez uma pesquisa, foram mais de 500 mensagens, que ela psicografia no caso, através do Chico Xavier. Então, o livro onde ela trata da questão da vida, né, no pós-morte. É muito interessante o livro, eu recomendo a todos. No livro em questão, no capítulo Inquietações da Libido, ela trouxe algumas mensagens do espírito Ivo de Barros Correia Menezes, conhecido para os íntimos e no seu meio familiar como Ivinho. O Ivinho desencarnou, caros amigos, o jovem com 18 anos. Não sei, mas certamente nessa idade ele desencarnou virgem. Após 5 anos, né, 5 anos após sua desencarnação, ele começa a enviar várias mensagens para o Chico, falando da sua situação no plano espiritual, das suas inquietações. São mensagens essas que foram endereçadas à sua mãe. Algumas delas foram 20 cartas, algumas delas
dessas cartas estão nos livros Contato, Retornar o Contando, Gratidão e Paz, que faz parte da obra do Chico. O Ivinho, em uma de suas cartas para sua mãe, ele se manifestou da seguinte maneira: Mamãe Neide, por que será que o homem passa por este período de necessidade de integração com a outra criatura no casamento? Sei lá, a minha avó celeste considera fácil esta abstenção por aqui, porque nos afirma que em nossa esfera não há possibilidade de gravidez. Mas com gravidez ou sem ela, eu queria uma companheira, loira ou morena, que se parecesse com você, que me protegesse, que me conseguisse organizar os lugares para descanso, que eu pudesse beijar muitas vezes para compensá-la do carinho que me consagrasse. É um jovem que, quando encarnado, não teve a oportunidade de passar pela experiência do namoro, né? Até constituir uma família, que chega no plano espiritual com todas essas inquietações. O capítulo chama-se Inquietações do Libido. Quem ainda não leu esse livro, leia. São vários relatos que ele traz, né? Por exemplo, há um relato dele que está totalmente de acordo com a resposta que os espíritos deram a Kardec na questão 200 do Livro dos Espíritos, que entre os espíritos não havia sexo propriamente dito, mas uma concordância de sentimento. Ele trata-se disso. Em uma de suas psicografias ele fala disso, né? Alguém apresentou uma jovem, a jovem é muito bela, mas ele não acha aquela maneira de se expressar afetivamente muito para o seu gosto, né? O seu maior desejo é constituir família. Mas a avó dele, Celeste, que porventura está lá há muito tempo, diz a ele: meu filho, aqui na esfera espiritual não há esta possibilidade, não há gravidez. Compreenderam? Segundo os relatos que aqui hoje eu vos trouxe, à luz da doutrina espírita, os espíritos não fazem sexo entre si. Os espíritos no plano espiritual não engravidam ao ponto de surgir reencarnações no plano espiritual. Os espíritos não fazem sexo entre eles, mas eles fazem conosco. Este, ainda aprisionado aos desejos carnais, para sentir a sensação, já que eles não têm mais o corpo, perderam, liga-se a nós, que por acaso estejamos aqui praticando o sexo de toda maneira, de toda forma, sem nenhum compromisso afetivo, sem nenhum compromisso de respeito com o outro e conosco mesmo, né? E isso já foi bem explicado e nas literaturas espíritas está bem explicado, mas eu invoco aqui 2 livros que vale a pena o seu estudo, e ambos os livros trazem relatos do espírito André Luiz, talvez o espírito que mais nos trouxe elementos seguros do plano espiritual. O primeiro dele é O Sexo Além da Morte, através do Ranieri, do médium Ranieri, e o segundo é Sexo e Destino, que faz parte da obra do André Luiz, através de Chico Xavier. Em ambos os livros nós temos notícias, informações que os espíritos ainda aprisionados aos desejos mudando, liga-se às pessoas que não levam o sexo de uma maneira respeitosa, né? Que usa e abusa da sexolatria. Esses encarnados, de certa maneira, estão corligados com esses espíritos ainda aprisionados, que buscam saciar seus desejos mundanos. Como não tem mais o corpo, fazem através do nosso, ligando-se seu perispírito com o nosso. Caros amigos, esse foi mais um Direto ao Ponto. Até uma próxima oportunidade.
com mais tema para serem elucidados à luz da doutrina espírita. Paz e bem para todos. Até uma próxima oportunidade.